de maneira poderosa, e eu quero ser objetivo. Neemias 3, versículo 13 apenas. A porta do vale reparou-a Hanum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. Glória a Deus. Pode tomar assento. Louvado seja Deus. Por que eu dei uma ênfase na palavra monturo? Para diferenciar. Porque a palavra monturo remete a lixo, né? A tudo quanto é coisa ruim é monturo. A gente vai ver que Jó, após ter passado por todas as situações que ele passou e a doença que lhe acometera, ele se coloca no monturo, que era o lugar onde os miseráveis, pessoas com lepra, ficavam, que era o vale de Rinom. O vale, a porta do vale, a qual eu vou mencionar hoje, ela ficava de frente para o vale de Cedron, muito confundido com a porta de Rinom. Por que eu digo isso? Devido ao nome, a nomenclatura monturo remete a lixo. Só que a porta do vale era onde o povo de Jerusalém retirava o lixo comum. Agora a porta do monturo é onde os miseráveis, pessoas com lepra, se suicidavam. Tinha pessoas que se suicidavam e eles não era bem visto, então eles recebiam a morte como? Eles não tinham enterro, eles eram jogados para queimar ali. Então ali era um lugar onde queimava 24 horas por dia. O fogo não se apagava. É por isso que os sacerdotes passaram a usar a figura do vale de Rinom para se remeter ao inferno, ensinar sobre o inferno. E Jesus usou também. Quando ele fala inferno, a palavra inferno no grego, ou Geena, significa Geenon no final. É uma emenda da palavra. Então ele está remetendo ao que acontecia no vale. O inferno será assim. É um fogo que nunca vai se apagar. Os germes não morrem porque eles sempre têm corpo para poder se alimentar. Então esse era o vale de Rinom. Por que eu digo que não é o vale que nós vamos falar hoje? Eu vou deixar aí essa bomba, pastor Edilson. Por quê? Olhando a geografia do mapa, a forma que era distribuída as portas, nós vemos que o vale de Cedron, a porta para o vale de Cedron, onde eram jogados os lixos, eu vou provar biblicamente, ficava a 1000 côvados, como foi dito aqui, 510 metros da porta do monturo. A porta do monturo ficava na mesma direção da parede do muro, só que na esquina. Não passava rio. A porta para o vale de Cedron passava um riacho, uma torrente contínua, e que em dias de enchente ela aumentava. E talvez foi aí que veio aquela mensagem que Davi, lá no Salmo 46, fala: há um rio cuja cidade alegra a cidade de Deus. Ele está falando de montanha, está falando de rio, e entre o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras, esse rio passava levando o lixo da cidade e levava embora. Todo o pó, toda a podridão era levada embora. Então imagina Davi ali no monte, olhando para o rio e falando: há um rio cuja cidade alegra a cidade de Deus, cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Porque tudo isso eles pegavam com base naquilo que eles viam. E por que eu estou apontando ali? Porque eu achei linda essa obra de arte aqui, irmãos. A irmã Elisiane, o irmão Eduardo não sabe brincar. Eu falei, só faz assim, mais ou menos. Ele desenhou no papel. O desenho, já não acreditei muito. Mas olha para os irmãos verem. Esse rio, irmãos, a porta do vale ficava desse lado. Através do mapa nós observamos isso. Fica desse lado. Tenta localizar comigo aí, tá? A porta do monturo ficava
à esquerda de quem saía na porta do vale. Então quem saía na porta do vale aqui, para cá ficava a porta do monturo. Por isso que não havia rio lá, porque o rio está seguindo o curso para frente. A porta do monturo não tem rio. Então aqui, irmãos, jardim do Getsemane ao pé do monte, Monte das Oliveiras, e o Monte Moriá, onde tinha o templo. Então só para os irmãos tentar localizar a visão que eles tinham, quando eles saíam a porta velha, abria a porta velha, aonde eles depositavam o lixo. Eles olhavam para a esquerda e via, na esquerda, eles viam o Monte das Oliveiras. Olhavam para a direita, vinha o monte do templo do Senhor. E o interessante é que a palavra vale é uma depressão entre duas montanhas. Vale é uma depressão entre duas montanhas. Aonde esse vale estava? No meio da onde estava o monte da oração e aonde estava o monte que a palavra Moriá significa observar, vigilância. E eu lembro de Jesus em Mateus 26 falando: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai, porque da mesma forma que para subir, vocês tiveram que atravessar o vale de Cedron, vocês terão que descer novamente, e sempre é difícil passar pelo vale. O vale é um lugar onde nós somos tentados a pecar, a desistir. Então por isso vigia e ora. Para subir, vigia e ora. Para descer. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos ver Jesus, a porta do vale, a dispensação da cidade, a maneira que era distribuída. A cidade era desenhada de uma forma que quem saía pela porta do vale só poderia entrar por ela novamente. Prova disso é que Neemias sai para passear a cidade, para ver como que estava a situação antes da reconstrução. E a Bíblia diz, ele faz a menção: saí pela porta do vale, fui até a porta, passei pela porta do monturo, e chegando na porta do monturo eu voltei, porque o animal não passava, e entrei novamente pela porta do vale. E nós vemos Jesus saindo para poder ir num jardim, que também era chamado de horto, o Getsemane, que ficava ao pé do vale. Jesus passava o Cedron. Todas as menções feitas, sair de Jerusalém, entenda, era saindo na porta velha, atravessando o ribeiro, para poder ir ao monte, ou das oliveiras, ou no templo. Amém? Então só algumas considerações aqui iniciais, que eu achei interessante trazer aos irmãos. E uma das coisas interessantes é mencionar, eu falei semana retrasada, acho que não, né? Retrasada não, porque a gente teve um dia que foi cancelado aqui. Mas enfim, foi dito sobre a ordem da construção. Ninguém começa a construir pelas portas. Todos quando vai reconstruir algo ou construir, começa pelos muros ou pelas paredes, a alvenaria. Depois a gente se preocupa com as portas. Mas por que começar pelas portas? Porque foram pelas portas que o pecado entrou, a idolatria entrou. Não foi pelo muro. Ninguém pulou muro para poder entrar lá. Idolatria não foi jogada pelo muro. Entraram, foram convidados para entrar. Porta fala de decisão. Eu decido o que entra, eu decido o que sai. E deixa eu aproveitar o ensejo. O que tem que sair dessa porta, ou da porta da tua vida, é o lixo. Não permita pessoas sair dessa porta. Tem pessoas que perdem pessoas, mas não perdem o lixo. E lixo que eu digo porque tem pessoas se separando por causa de coisas. Porque eu não concordo. Porque a incompatibilidade de gênero não dá certo, eu e ele. Ele pensa de um jeito, eu penso de outro. Esse homem me estressa, essa mulher me estressa.
E a pessoa prefere, por causa desse capricho, perder a pessoa. Deixa o lixo embora, essa ira, esse ciúme, essa cólera que não é coisa normal. Deixa isso sair, nós vamos tocar um pouco nesse assunto. E não se preocupe, eu estou correndo aqui. Então, é decisão, nós precisamos entender. Eu decido o que entra na minha casa e na minha vida. Eu decido o que sai. Porque eu e você somos casa de Deus. Aí eu pergunto, como nós temos mobiliado a nossa casa? Aí é uma coisa meio chata. Mas como nós temos tratado esse corpo? Vamos ser mais chato ainda? Como anda a limpeza na nossa casa? Porque tudo isso encaixa aqui. Como que anda a limpeza pessoal? Sangue de Jesus tem poder, pastor? Volta para o assunto. Esse é o assunto. Lixo, sujeira, é algo que a Bíblia sempre traz para nós como algo repugnante. O Senhor nunca estabeleceu nada em sujeira. Então, onde há sujeira, desorganização, Deus não está. Por isso é necessário dar uma checada, para ver se não tem lixo esparramado pela casa, se as coisas não estão tudo esparramado, cada coisa no lugar que não é devido. Ver se não tem coisa sobrando, que tem casa que parece que é um museu. Tem coisa que recebeu lá atrás, nunca usou, mas porque foi a vovó que deu, a tataravó, vai estocando. Não presta para nada, não usa, não gosta da roupa, mas está lá. Quando tira o guarda-roupa, é aquela enxurrada. É só para estar ali. Olha lá, tem aquele quartinho da bagunça. O quartinho do monturo. Você chega lá dentro daquele quartinho, é só coisa que não presta. Tem até caixa velha que não quer se desfazer, porque foi um presente que eu ganhei de uma amiga. É terrível, irmãos. Nós precisamos analisar, irmãos, a nossa vida num todo. Às vezes nós falamos só do espiritual, mas o físico, às vezes, pode estar influenciando no espiritual. Se o físico não vai bem, o seu espiritual, muitas das vezes, vai pior ainda. Porque tudo, na maioria das vezes, começa aqui. O nosso culto começa onde? No espírito? Não, no corpo. O sacerdote tinha que ir no átrio, oferecer o sacrifício, para depois ir até o santo do santo. Não era invertido. Vou lá no santo do santo e depois venho oferecer sacrifício. Então nós precisamos analisar a Bíblia de maneira não tão romântica igual nós analisamos, né? Porque o brasileiro é romântico. Ele gosta dessa coisa fantasiosa. Então Deus, outra observação, Deus começa pela porta, porque Deus não vai começar a tratar as nossas vidas através da porta que está boa, daquilo que está bom. Deus sempre vai nos tratar a partir daquilo que está ruim. Deus nunca vai tratar a nossa vida a partir daquilo que está bom. O problema não era a muralha, era a porta que foi aberta para quem não deveria ter aberto. Então nós queremos muitas das vezes dar paliativo para os efeitos. A gente não cuida da causa. A gente tem que perguntar a causa. Por que isso sobreveio sobre Jerusalém? Aí Deus fala, porque vocês abriram as portas. Então eu imagino Hanum ali, e Zanoa, construindo, reconstruindo novamente. E pensando o porquê da destruição. Enquanto eles reconstruíam, mexiam a porta, meu Deus, eles tinham tempo para poder refletir. Senhor, bem verdade, foi por aqui, eu que abri. Foram nós que abrimos a porta para entrar o mal. Agora eu entendi, Senhor. Eu entendi por quê. Porque vi aquela muralha assim, toda caída, despencada. Ô Neemias, mas por que não começar pela muralha? Não, mas porque foi pelas portas. Não, o paganismo não entrou pela muralha.
Foi vocês que abriram as portas. Então, já que é o problema da decisão de vocês que está quebrado, então vamos começar a tratar por aí. Então vai, reforma a porta. Reforma a porta do vale nessa noite. Louvado seja Deus. Outro comentário importante, irmãos, é que nenhuma porta foi feita para ficar aberta. Alguém faz porta para ficar aberta? Ela tem um prazo. Toda porta tem um prazo determinado para ficar aberta. Jerusalém, todas as portas fechavam até 8 horas no máximo. Por que eu digo até 8 horas no máximo? Porque é o horário que escurece, que o sol se põe em Israel. É o horário que o sol se põe lá, é 8 horas. Então todas as portas se fechavam. Esse horário. E olha que mensagem. A porta que nós olhamos hoje está aberta. Isso já é uma mensagem para nós. Está aberta, tá, mas vai fechar. Toda porta que você olha, a mensagem é clara. Está aberta, você está vendo? A porta está aberta, você vê até a vizinha saindo. Mas não significa que vai ficar aberta, ela vai fechar uma hora. E a mensagem de Deus para nós nessa noite, a porta da graça ainda está aberta. Mas assim como todas as portas um dia fecham, ela também irá fechar. E que nós estejamos lá dentro quando ela fechar, para não precisar bater na porta e falar: o Senhor, abre-nos a porta. E Ele falar: não vos conheço, então não abrirá as portas. Na cidade de Jerusalém era dessa forma: se alguém ficasse para fora e a porta fechasse, ele já sabia, vai dormir do lado de fora. Porque os guardas não ficavam nas portas. A Bíblia vai dizer que os guardas, 8 horas, abandonavam a posição e iam dormir, e as portas se trancavam. Eles se mantinham ali enquanto a porta estava aberta. É por isso que haviam portas que o ferrolho é por dentro, né, irmãos? Ferrolho. Não tem ferrolho por fora, ferrolho é por dentro. Eu trabalhava com esquadria, então eu sei como que funciona. Ferrolho é sempre por dentro. Por quê? A abertura de algumas portas é só para fora. A porta do vale só abria para fora, porque lixo só tem acesso para a saída, para entrar não. Entendeu? Agora, por que restaurar a porta do vale? Para ir já para a conclusão. Tem muita coisa para falar, mas eu já entendi que não adianta, a gente não vai conseguir falar tudo. Tentar enxugar tudo aquilo que eu estudei para poder trazer para os irmãos aqui em meia hora. Então, por que restaurar a porta do vale é importante? Simples. Porque se nós não restaurarmos a porta do vale, a nossa casa se tornará um vale. Eu explico. A porta do vale quebrada, o que tinha no vale? Ali foi queimado os ídolos que foram tirados do templo. Lá em Jerusalém, na época das abominações, que estava lá dentro até astros, lá de estrela, eles adoravam tudo. E Josias encontra o livro e manda: tira tudo e joga no vale de Cedron. E havia alguns objetos que ele queimava, pegava o pó e jogava no rio para correr. Como quem diz: eu não quero resquício dessa imundícia aqui. Hoje a idolatria morreu em Jerusalém. Então era basicamente isso que Neemias, juntamente com o povo, estavam dizendo. E é o que nós precisamos fazer. Há lixos que nós precisamos queimar, mas há lixos que nós precisamos queimar e desfazer do pó, para que não haja lembrança daquilo que se aconteceu, para que não haja lembrança do passado. Aquele ribeiro um dia foi lindo, mas esse ribeiro se tornou esgoto, até que se secou. Hoje não tem mais água lá, só tem o caminho. Mas ele recebia um
quarto da população de Jerusalém de esgoto caía ali. Então você imagina a podridão, rato, barata, parasita, animais peçonhentos. A porta está aberta, está quebrada. E esses parasitas estão lá fora. Mas não vai demorar para entrar dentro da porta, dentro da cidade. Você está aí você está lá dentro da casa e começa a sentir o cheiro do lixo que você jogou lá fora. Porque a porta está quebrada. Você está dentro de casa, mas está sentindo o cheiro do fedor, do lixo, da carniça. E hora ou outra você está lá na cozinha e de repente tem um rato lá, um amigo. Daqui a pouco você olha para o outro, tem barata, a outra lacraia, escorpião, tudo vindo da porta do lixo. Porque está aberta. Então deixa eu liberar uma palavra para você, para a sua vida e para a sua casa. Restaurar a porta do vale é dizer para Satanás o seu inferno inteiro. Satanás não terá influência na minha vida, na minha família. Eu não aceito Satanás e seus demônios, seus parasitas e tudo raio que os parta, vai embora. Na minha casa não. Então é fechar toda a influência do inferno sobre a minha casa. Restaurar a porta do vale é isso. O interessante é que você pode, é uma opção, né? Levar o lixo fora ou não é uma opção. Você pode ter a opção de falar assim, está quebrada mesmo, deixa aqui. E daqui a pouco o vale já não é mais lá fora, está aqui dentro da tua casa. Por isso que eu falei, leva o lixo, joga fora no devido lugar. E o interessante é que esse lixo é jogado entre o monte da vigilância e o monte da oração. Na oração com Deus é que você vai restaurar essa porta. É na oração com Deus, Ele vai fechando brecha da porta, Ele vai estruturando ela, deixando nenhuma brecha aberta, para que não entre nem fedor e nem bicho. Então começa a restaurar a porta do vale. Começa a restaurar ela. Louvado seja Deus. E leve o lixo para fora. Não deixe o lixo dentro de casa. Agora eu estou falando espiritualmente falando. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Gálatas, depois eu passo as referências do que eu falei aqui, só para os irmãos anotarem. Não vou mencionar porque eu estou falando tudo já, de forma para não ter que fazer a leitura, que senão eu vou perder tempo aqui. Eu vou perder o meu tempo, eu não vou conseguir ganhar todo o tempo que eu preciso. Então restaurar a porta do vale é fechar o acesso do vale para a nossa casa. Parasitas aqui não. Não aceito. Sabe quando você está em casa, você sai e você volta, encontra uma roupa, um sapato, ali todo comido. Você não percebe. Falando de maneira espiritual, tá, irmãos? Você não percebe, mas é porque os parasitas já estão entrando. Os parasitas já entrou e você nem viu, porque eles são tão ligeiros. Quando você vê, ele já está fugindo. Tem uns parasitas desse, eu já vi escalar e eu fiquei abismado. Pulando na grade e atravessando uma ratazana. Eu falei, Jesus amado, não vai atravessar. Agora eu peguei ela e ela subiu e passou. Eu falei, misericórdia. Um dia eu deitado numa casa onde eu morava e dormindo sempre, né? A gente dorme com a boca aberta, é só livramento, né? Misericórdia. Eu virado para a parede, quando eu acordei eu vi aquela nódia, aquele negócio brilhoso subindo assim. Eu falei, não acredito que passou aqui lambendo minha cara. Fui ver uma lesma, subiu, falei, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Nunca lavei tanto a boca naquele dia. Eu saí de casa cuspindo, porque parecia que estava na minha boca o negócio. E passou lambendo, o negócio passa lento, mas eu não acordo depois que eu durmo. Uma outra casa que eu morava. Então, isso tinha porque havia lixo. Quando há lixo, há parasita.
Então tome cuidado, se há algumas coisas que estão acontecendo na redondeza, na sua casa, na família, e você pensa que é normal, não é. É porque algum parasita tem um acesso, está entrando. É algum parasita que vai lá e começa a colocar mágoa no coração de alguém. Daqui a pouco a pessoa está lá iracunda, brigando com todo mundo, e não quer saber mais de igreja, magoada. Tem pessoas, eu já disse aqui, tem pessoas que quando te encontra você pode estar bem, mas a pessoa te encontrou, ela te deixa mal. Então que Deus nos livre desses parasitas, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, avançando aqui mais um pouco, uma coisa interessante, irmãos, é que para ir à oração era necessário passar pelo vale, mas era apenas uma passagem. Eu disse para os irmãos o quê? Não faça da tua casa um vale. É possível. Tem pessoas enfrentando o vale achando que é Deus, e não. É você quem trouxe o vale para fazer morada na tua casa. Vale é uma passagem entre o monte de Deus, monte do templo, da adoração, da vigilância, e o monte da oração. É uma passagem apenas. Tem que passar. Mas vai passar, é uma passagem. Não é natural viver no vale, irmãos. Não é natural. Se você está vivendo um vale, comece a vasculhar a sua vida, porque pode ser que você tenha cavado um vale dentro da tua própria casa, na tua própria vida. E nós precisamos orar a Deus para que Ele venha aterrar esse vale e fazer ali uma via plana novamente, tirar esse buraco, esse vale. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba que para chegar a qualquer um dos montes, o homem precisa se mover. Olha que interessante. O homem às vezes parece que ele é igual a Deus. Ele dá a entender que ele é igual a Deus. Mas olha a diferença. Deus é representado através das montanhas. O monte nunca teve contato com o vale. Aliás, o vale existe porque existe o monte. Sem a presença do monte não tem vale. Então, da mesma forma que o vale não tem acesso ao monte, o monte também não tem acesso ao vale. Isso é o que, irmãos? Soberania de Deus versus a nossa miséria. Por quê? A gente vai outrora lá no monte, viemos aqui, somos cheios da presença de Deus, vamos alimentados para casa, feliz, mas na hora da descida a gente tem que passar pelo vale. E a gente lembra, eu sou miserável. E lembrar que Jesus me tirou desse vale. Quando Davi fala, me tirou de um lago de lodo horrível. O que é isso? A ideia ali é de como caça caranguejo. Enfia a mão na lama até achar. Ah lá, achei a Camila. Ah lá, achei o Jonatas. Ah lá, achei a Miriam, achei o irmão Eduardo. Ah lá, dentro do vale. E deixa eu falar, não é porque alguém veio de uma vida muito pior e mais promíscua que significa que ele foi diferente, não. Todos nós somos barro que foi tirado do mesmo vale. Todos nós, diante de Deus. Apenas alguns se perderam, mas Deus foi do mesmo jeito. Pegou lá no mesmo vale. Limpou e trouxe para se assentar no monte dele. E hoje nós temos acesso a esse monte da eternidade. Nós subimos, sentimos, desfrutamos. Mas quando descemos é um aviso. Lembra, você está cheio agora. Você está santo agora. Mas você ainda assim precisa pisar na lama do vale. Você ainda tem que passar por um lugar escuro. Você ainda continua sendo pequeno. É Deus dizendo para nós, vocês não são do meu tamanho. Vocês não são do meu tamanho. Deus sabe de todas as coisas. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é
Tudo. Faltou as palavras agora. Porque não tem como equacionar o que Deus é, irmãos. Mas fala assim, e como equacionar quem eu sou? Aí faz 10 coisas e acabou, no máximo, né? É o tanto de dedo que tem na mão. Isso é mostrando a soberania de Deus em detrimento à nossa realidade de vale. Nós estamos passando pelo vale, mas um dia nós chegaremos no monte de Deus. E quando chegarmos lá, nunca mais precisaremos descer. Aliás, o vale não vai existir mais. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo fala de alguns lixos espirituais que nós precisamos lançar fora. Paulo vai dizer, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 ele vai mencionar, e sempre usando o termo, tira fora, despojai-vos, ou lança fora, mesmo termo para lance o lixo, tira o lixo, joga fora. E vamos ler esse texto, eu faço questão, porque é aqui que está a aplicação. Gálatas capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas capítulo 5. É um texto que nós muito lemos. Versículo 16. Vamos todos ler juntos. É pela contemplação que nós somos edificados. Você contemplando a tua Bíblia aí, eu contemplando a minha aqui. E assim nós contemplamos Deus falando conosco nessa noite. 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, pecados sexuais aqui, prostituição, impureza, lascívia, pecados sexuais. É uma classe que ele vai separar 4 classes. Depois ele vai falar sobre pecados de ordem de relacionamentos, que é o seguinte: idolatria, versículo 20, feitiçaria. Perdão, irmão. Idolatria e feitiçaria são pecados de ordem religiosa. Idolatria, feitiçaria. Mas cuidado, porque quem idolatra não é só aquelas igrejas que nós dizemos que colocam o santo na parede e veneram ele e rezam. Não. É possível você estar idolatrando, porque hoje a igreja brasileira tirou o santo da parede e colocou no púlpito. Hoje a igreja brasileira tirou o santo da parede e leva ofertas, assim como era dado aos ídolos da época. Levam oferta, pedem autógrafo, exaltam, colocam para cima. Isso também é idolatria. Tem pessoas que têm altar, tem pessoas que faltam culto por causa de time. É um ídolo. Tudo que você coloca acima de Deus é um ídolo, é um Deus. E Atos capítulo 17 vai mostrar para nós que Deus ele não se manifesta na multidão dos deuses que habita no coração. Se há um Deus em nosso coração, se há um amuletozinho guardado lá no guarda-roupa, sou crente, mas quem deu foi a minha avó. Se você não abrir mão, o diabo uma hora te pega. Não estou jogando praga não, estou falando da realidade. Às vezes as coisas vão de mal a pior por causa de um objeto simples que está guardado. Minha avó me deu, minha mãe me deu. Um amuleto espiritual da pessoa, da antiga seita religiosa. Joga fora, em nome de Jesus. Aproveita a palavra de hoje. Passa por essa porta. Passar por ela restaurada
vai ser você ter a condição de hoje jogar fora aquilo que você nunca pensou em jogar. Passa por ela e joga. Só joga, irmãos. Tem coisa que vai doer jogar fora, tem coisa que se abster vai doer, mas é necessário. Da mesma forma que uma injeção é ruim, mas você toma porque melhora. Tem coisa que a gente faz chorando na obra de Deus, no reino de Deus, mas ainda assim é bom para nós. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então aqui, pecados de ordem religiosa, idolatria, feitiçaria. No versículo 20, tem pecados por relacionamento, nos relacionamentos. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Tudo no âmbito relacional. É quando na igreja não consigo lidar com fulano de tal. Ou se não, o que é porfia? Porfia é competição. A palavra porfia, diferente da dissensão, dissensão é discussão. Porfia é, e tem também contenda aqui, mas porfia não é uma contenda, mas é aquela pessoa que não se manifesta, mas quando assume o microfone, no coração dela, as motivações dela eu vou ser melhor do que quem foi primeiro do que eu. Eu vou ser melhor do que ela, que cantou primeiro do que eu, do que aquele que pregou primeiro que eu. Imagina aqui, eu competindo com o pastor Edilson, não tem nem brincadeira. Não tem nem brincadeira, irmãos. Mas não é, nós entendemos o propósito. Entendemos o propósito. Cada um faz o teu papel. Para um grupo de pessoas eu tenho o acesso mais fácil, porque é algo que foi dado de Deus. Para outros grupos de pessoa, pastor Edilson. Para outros grupos de pessoa, vai ser o evangelista Rogério. Para outros grupos de pessoa, o presbítero Carlos. E assim vai. Para cada pessoa, Deus ele dá as pessoas certas para trabalhar, com os dons certos, para trabalhar na obra dele, para que a obra não morra. Louvado seja o nome do Senhor. Então não há por que ter inimizades, porfias, porque aonde há inimizade, porfia, pode ter certeza que não haverá salvação, irmãos. Pastor Edilson falou aqui na quarta-feira sobre algumas coisas que de alguma maneira define que você de fato é salvo. E ele foi falando algumas coisas. E ele citou por último aqui Hebreus capítulo, primeiro ele falou de Romanos 10:9, né? Fala, aquele que confessa ao Senhor com a sua boca, depois crê com o coração. 2. Qual que foi o terceiro, pastor? Glória a Deus. Depois terceiro, ser batizado, parece, né? Ser batizado. E ele falou por último lá, sem santificação, Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só que entenda, olha a ligação que a Bíblia faz. Sem santidade ou sem ter paz com o próximo. Não adianta você dizer que ser santo, mas não é próximo de outro. Ou não tem paz com o teu próximo. Ou é os dois, ou não é nada. Porque eu caio no erro de bater no peito e falar, sou santo. Estou num grau de santidade que eu não peco mais. Mas não pode ver fulano que fala, ih, ali ó, chegou aquela irmãzinha, chegou aquele irmãozinho, detesto ele. Percebe? Tem santidade, mas não tem paz, então não tem salvação. Porque ele fala, seguir a paz e a santificação. Está ligado uma coisa a outra. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tem pessoa que fica só no espiritual. Não, irmão, você vai ter que aprender a gostar dessa coisinha linda que está do seu lado.
Você vai ter que aprender a amar essa pessoa que está do seu lado, queira você ou não. É com ele que você vai para o céu. E lá vamos ser todos irmãos. Se não gostar aqui, como quer chegar lá e abraçar? Então precisamos entender isso, irmãos. Então Paulo vai colocar, ele vai linkar essas coisas. E depois ele fala: invejas, homicídio, bebedices. Invejas e homicídios também está na linha ali dos relacionamentos, tá, irmãos? Porque quem mata, mata o outro, né? E também quem inveja, inveja o outro. Inveja, Salomão fala que é a podridão para os ossos. Inveja é terrível. O pior sentimento que tem é a inveja. E também egoísta, porque a pessoa não quer o que você tem, ela quer que você não tenha. É simplesmente isso. Às vezes você tem lá uma moto velha. Você tem uma moto velha, você usa para trabalho. A pessoa acha feia, mas ela não aceita que você tenha. Ela anda de bicicleta, não quer uma moto, mas ela teria a sua. Por inveja. Então inveja é terrível, irmãos. Inveja impede um irmão de sentar do lado do outro. Inveja me impede de ser companheiro de ministério dos meus irmãos, porque eu vou viver numa imensa e contínua guerrilha com eles. A pessoa que tem inveja, irmãos, ela tem problema de ficar comparando. A pessoa que tem inveja, ela fica comparando a vida dela com a dos outros. Em nome de Jesus, se livra desse mal, irmãos. Não permita isso na tua casa. O que o outro tem é dele. Seja bom, seja ruim, é dele. O que Deus tem para você é para você. E entenda uma coisa: o que é do outro, às vezes nós queremos o que é do outro, mas o que é do outro não vai te fazer feliz. O que vai te fazer feliz é aquilo que Deus tem para você. Aquela história que todo mundo fala: a grama do vizinho é mais verde. Não é. É ilusão. Basta pisar lá para ver. Basta pisar lá e você vai ver que a grama é como qualquer outra. Cheio de formiga, a irmã Edna falou. Caramujo, tem a mesma coisa, só que você está olhando de longe. Pisa para ver. Não é você que tem que arar, não é você que vai ter que tem que dar aquela capinada, né? Então é a mesma coisa, irmãos. Tá, então nós precisamos ser livre para poder ser feliz. Para ser feliz, você não tem que depender do outro. É só você e Deus. Se você quer comprar um carro apenas para mostrar para o outro que você tem, a sua motivação está errada. Deus não vai te permitir comprar o carro. Se quer comprar a moto apenas para mostrar, que seja para o pai até. Que tem gente que tem problema com o pai. Eu vou comprar para mostrar para o meu pai que eu venci. Meu pai disse que eu não conseguiria, eu vou mostrar para ele. Para ele engolir a língua dele. Tem gente que tem esse sentimento até com pai e mãe. Isso é coisa do diabo, irmãos, que está no meio. E nós não podemos permitir esse lixo tóxico dentro da nossa casa, nos impedindo de adorar o Senhor e de viver em paz. Se a minha paz depender do outro, eu nunca terei paz. E agora uma informação que é importante. Foque naquilo que Deus tem para você e não do que é do próximo. Porque enquanto você estiver olhando para o do próximo, Deus não vai te dar o que Ele preparou para você. Porque se Ele dá, você não vai desfrutar. Na maioria das vezes o invejoso é ingrato. Porque ele está olhando para a do vizinho. E se a dele não for igual a do vizinho, ele não vai ficar feliz. Ele vai viver reclamando. Ah, por que o meu vizinho é assim? Ah, porque Asaf, líder da adoração, sofreu com inveja. Asaf, o maior líder do louvor da história, está em 1 Reis. O homem que quando regia o coral, a Bíblia diz que a glória descia e invadia o templo. Depois os irmãos leiam Salmos 76.
se não me falha a memória, ou 73. Vai dizer que ele ia caminhando e falando: bom é Deus para com Israel, todavia eu, quase que meus pés se desviaram. Olha Asaf, quando ele fala bom é Deus, você começa o salmo, ele já começa lá em cima, bom é Deus, vai vir um salmo de bênção, e ele começa a falar do drama que ele estava vivendo, e ele vai falando, o problema dele era com os ricos. Ele olhava para os ricos e falava: os ricos não têm dores, nem para morrer, se ajuntam nos cantinhos deles, para poder causar o próximo que eles vão jogar na cova, o próximo que eles vão prejudicar. Nem na morte eles têm dor. Por causa disso sinto picadas nas minhas costas, nos meus rins. Olha o grau da crise de Asaf. Mas quando ele chega no templo, a resposta vem. A resposta foi, quando ele entra no templo, ele fala: agora eu entendi, Senhor, agora sei. Quando ele entra no templo, a resposta veio. Que a resposta sempre vai estar na presença de Deus. E ele fala: agora eu sei que eles como a erva murcharão, e no estalar de dedo desaparecerão. Enquanto eu estou parafraseando o texto, porque é imenso o texto, mas é tremendo, irmãos, quando ele bate de frente com a realidade daquilo que ele estava sendo ingrato, porque ele estava olhando para o rico, estava caminhando com vida, com saúde, desfrutando da presença de Deus. Ele viu coisas que ricos não viram, e ele fala, no final, ele fala: a quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu deseje além de ti. Ele fala que o Senhor me recolherá na glória. Quanto a mim, mudou. Porque quanto a mim, lá no começo, meus pés quase se desviaram. Agora no final, quando ele está no templo, ele fala: quanto a mim, os ricos vão perecer, mas quanto a mim, o Senhor no seu tempo me recolherá na glória. Irmão, olha que coisa gloriosa. Talvez você viveu a vida inteira e tem vivido uma vida de vale, mas um dia Deus irá recolher todos nós à glória. Deus irá recolher todos nós para a glória um dia. Você vive uma vida de derrota porque você quer, porque o futuro seu é de glória, e Deus nos dá condição de desfrutar dessa glória ainda em terra. Louvado seja Deus. Gálatas 4:31, eu já vou ler. Gálatas 4:31 vai dizer o seguinte: de maneira que, irmãos, somos filhos. Não, perdão. É isso mesmo? Perdão, irmãos, é Efésios. Tudo a ver. Efésios 4:31 vai dizer: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada. A menção, joga fora. Seja tirada e lançada no lixo, do meio de vós, da tua casa, da tua vida. Porque já, lá em Colossenses capítulo 3:7, porque já vos despojaste do velho homem. Despojar é tirar fora. Aquela roupagem velha que você tinha, você tirou. E agora você jogou no lixo, porque não vai precisar mais dela. Louvado seja Deus. Também de tudo ele fala: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E depois ele fala: também, irmãos, não mintais uns para os outros. E o que é isso, irmãos? Não mintais, às vezes a gente pensa assim, muito raso, né? Falar uma mentirinha ali, inventar uma coisa aqui. Mas às vezes a pessoa trabalha em uma área que ela precisa ludibriar as pessoas. E às vezes na tentativa de ser brilhante, ela acaba sendo, infelizmente,
uma pessoa ali desagradável diante de Deus. Na tentativa de vender um produto, a pessoa vai, conta um monte de mentira, inventa para convencer, mesmo sabendo que o outro vai sair prejudicado. Isso é mentira, isso não pode estar no nosso meio, irmãos. Se é coisa boa, vende pelo preço justo, aí pode falar que é bom, mas se é ruim, fala que é ruim. Ou se não, sai fora desse ramo, porque não é para você. Porque se é um ramo que te faz mentir, não é um lugar para você. Então que não haja mentira em nosso meio, irmãos. Que tenhamos a transparência, para que aquele que olhe para nós, veja a nossa alma, veja que há sinceridade, há carinho, há amor verdadeiro naquilo que nós falamos. A igreja primitiva, ela falava tudo em comum acordo, falava tudo, na frente de todos. Até a confissão era pública. Hoje não pode. Não pode. Na época podia, por quê? Porque ninguém ia sair falando de quem confessou. Ninguém ia sair depois lá na porta. Hoje, igrejas que ainda aplicam essa prática, a pessoa entra, todo mundo cumprimenta. Após ela vir aqui à frente e pedir perdão, irmão, me perdoa, eu pequei. Ninguém olha na cara mais, porque vai ter ele como imundo. Naquela época não era assim. A igreja primitiva abraçava com espírito de mansidão, como está escrito em Gálatas 6, e acompanhava ele para ajudá-lo. Não via mais um ponto para ser acusado, mas via alguém que precisava de ajuda. Então nós precisamos, irmãos, ter a mente de Cristo, para que assim nós possamos olhar uns para os outros com um olhar de misericórdia e de amor. Amém, irmãos? Então repara a porta do vale da sua vida. A palavra mágoa, eu falo isso e termino. Eu falei 3 vezes, falo isso e termino. A porta a mágoa, a palavra mágoa, ela tem uma junção de 2 palavras. Má água. Simples, né? Má água, ou água podre, ou água de esgoto. E a Bíblia fala que Hebreus mesmo, capítulo 12, versículo 15, para que nenhuma raiz de amargura brotando contamine. Então essa má água dentro da gente vai apodrecendo os nossos ossos. Por isso que o perdão precisa ser liberado. É um lixo que você precisa tirar lá de dentro e jogar lá fora, queimar e se esquecer do que aconteceu. Esse é o perdão. Amanhã é o nosso culto de ceia. Já aproveita para fazer uma faxina. Olhar dentro do seu coração aí e ver tudo que tem que tirar, irmãos. E você tem um trabalho aí para fazer hoje, para amanhã e amanhã até a hora da ceia. Tira todo o lixo e você vai ver que você vai viver melhor. A paz de Deus será na tua vida. Amém? Essa é a palavra, irmãos. Não vou dizer que eu gostaria, porque é difícil, né, irmãos? Quando é mocotó, é difícil. A gente come e às vezes passa mal, né? Todo mundo gosta de mel, e eu também gosto. Mas tem dias que Deus precisa de dar uma vitamina mais forte para nós. Eu gostaria que os irmãos colocassem de pé nesse momento, por gentileza. Está conosco essa noite a nossa irmã Juliana.